todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Mas ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus morreu e ressuscitou. E hoje, quem ouve a palavra de Deus e aceita Ele como Salvador, já deve procurar servir a Deus através de servir a Jesus Cristo pela palavra do Senhor. Mas aqui nesse texto que nós lemos, de Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor fala sobre a importância de nós sabermos servir. Essas palavras, elas foram ditas por Jesus. O próprio Jesus declarou essas palavras para aquelas pessoas e para nós no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A maneira que nós devemos procurar servir a Deus verdadeiramente. Aqui no versículo 24 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus disse assim: nenhum homem pode servir a dois senhores. Não há quem possa servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Porque nós somos um, né? Nós somos uma pessoa e nós só podemos fazer uma coisa de cada vez, né? Talvez alguém possa até trabalhar em dois empregos, mas em horários diferentes. Ao mesmo tempo, não tem quem consiga fazer duas tarefas. Há dois patrões terrenos mutuamente na mesma hora, não. E o Senhor Jesus aqui, ele falando sobre a importância de servir, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que significa o diabo, né? Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós devemos sempre procurar servir a Deus. Como é que nós servimos a Deus? Quando nós procuramos agradá-lo, louvado seja o nome do Senhor. E como é que nós sabemos que podemos agradar a Deus? A Bíblia fala que nós agradamos a Deus pela fé. Não somente crendo, mas se aproximando dele todo dia. O que diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então nós agradamos a Deus, nós servimos a Deus pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. É a maneira correta, a maneira que a Bíblia, a palavra de Deus nos apresenta. A melhor maneira de nós servirmos a Deus é pela fé, né? Então, sem fé é impossível agradá-lo, mas nós servimos a Ele de que maneira? Sabendo que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, pela fé nós buscamos a Deus, buscamos agradar a Ele, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós nos dedicamos a servir a Deus, nós temos que viver constantemente buscando a Ele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das melhores maneiras de nós servirmos a Deus, de nós buscarmos a Deus, é através da oração e pela palavra de Deus. Buscamos a Deus através da oração. Por quê? Porque a oração é a maneira de nós conversarmos com Ele. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, porque Deus é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Pai Eterno, Ele é o Criador. Mas a criatura, o ser humano, o servo, ele só tem uma maneira de falar com Deus, e é através da oração. E também nós ouvimos Deus falar conosco através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, né? Significa, ou o ser humano serve a Deus, ou ele não vai conseguir servir somente a Ele. Porque ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque há de se dedicar ou de amar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon.
crente ele tem que ser decidido. A Bíblia diz servir a Ele só, né? Servir somente a Deus. Como é que servimos a Deus? Se dedicando somente a Ele, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria e alegrai-vos diante dele e apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é bom, louvado seja o nome do Senhor. Então nós servimos a Deus de que maneira? Com alegria, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu acho interessante esse versículo da palavra de Deus, de Mateus capítulo 6, versículo 24, porque o Senhor Jesus, ele diz sobre a nossa decisão, que ela tem que ser firme, única e correta, onde ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se amar a um e desprezar o outro. Como é que nós amamos a Deus? Eu tenho aprendido que nós amamos a Deus não é através de um sentimento, mas é através da nossa atitude, louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus disse: aquele que me ama, ele guarda a minha palavra. Então, quando nós decidimos praticar a palavra de Deus, nós estamos amando a Deus. Se porventura alguém deixar de guardar, de obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, está deixando de amar a Deus e de servir somente a Ele, né? Então, a decisão tem que ser firme, porque a Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. Quer dizer, temos que ser decididos, porque com Deus não vale meio termo, né? Com Deus não vale meio termo, indecisão não. Deus, ele quer que nós sejamos decididos, servindo a Ele só, porque ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque há de amar um e desprezar o outro, há de se dedicar a um e desprezar o outro, né? Então nós temos que servir somente a Deus. A Bíblia até diz: se eles vos falar sim, sim, não, não, como eu falei. Então até a nossa palavra tem que ser decidida. Lá em Apocalipse diz que nós não devemos, que nós temos que ser quente. Não podemos ser morno ou frio. O frio é aquele que não quer servir a Deus. O morno, ele não é quente e nem é frio. Ele é verdadeiramente indeciso. Ele tenta, ele fica no meio termo entre servir e não servir a Deus. Amém? Só que para Deus só vale uma opção: ser quente, ser decidido, ser praticante, ser dedicado, ser prudente a Deus e a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Porque o morno é indeciso, e a indecisão, ela é ausência de fé, é dúvida. E o frio representa aquele que não quer e é consciente da sua decisão de não querer. Agora o morno, ele quer, mas não tem coragem de assumir totalmente aquilo que Deus quer para ele. Ele fica com um pé lá e outro cá. Deus não quer que sejamos indecisos. A indecisão também leva à reprovação de Deus. A indecisão leva verdadeiramente à reprovação. Mas Deus quer que nós sejamos decididos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, que simboliza, como diz lá em Apocalipse, o quente, o morno não e o frio não. E quando nós lemos, irmãos, a palavra de Deus aqui ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, veja bem o que a palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós decidimos servir a Deus, nós temos que sempre colocar a vontade de Deus, estabelecer a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós assim fazemos, há uma consequência, louvado seja o nome do Senhor. Há um resultado na nossa vida. Aqui Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, todas estas coisas nos serão acrescentadas, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, nós servimos a Deus, mas não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar a Ele. E Deus quer que nós se dediquemos totalmente, que nós venhamos amar a Ele em
primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiquei cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia ao seu próprio mal. Irmãos, nós temos que vencer dia após dia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se hoje nós conseguimos orar, conseguimos ler a palavra, conseguimos obedecer, conseguimos verdadeiramente priorizar a vontade de Deus, quando chegar o final do dia que nós vamos orar para dormir, para descansar, aquele dia nós vencemos, louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus. E o amanhã, pastor? O amanhã é uma nova jornada. Basta cada dia o seu mal. Então nós temos que ter essa comunhão todo dia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha hoje, amanhã e depois. A luz da aurora sai de uma vez? Não. O sol não nasce de uma vez, ele nasce paulatinamente, sequencialmente, aos poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a nossa jornada na presença de Deus, dia após dia, buscando, priorizando, servindo a este Deus, a qual nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, em aceitando Jesus como nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, às vezes os cuidados da vida nos atrapalham de servir a Deus, né? Às vezes muitas ocupações. Quando nós lemos ali a parábola do semeador, a Bíblia diz ali que o semeador saiu a semear, e tem uma parte dessa parábola que diz que a semente, ela caiu em meio aos espinhos, e quando ela brotou, ela cresceu, ela não conseguiu dar fruto. Por quê? Porque os espinhos sufocaram e ela não pôde produzir fruto. E quando o Senhor Jesus explica lá na frente o que significa os espinhos que sufocam, ele diz que os espinhos são os cuidados da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os cuidados da vida, a labuta do dia a dia, se nós não tivermos cuidado, pode sufocar a nossa vida espiritual, e assim a pessoa não consegue produzir fruto. E nós, cada um de nós que estamos aqui, que já confessamos Jesus como Salvador, nós somos chamados para dar fruto. Se você ler a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 15, você vai ver ali o Senhor Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira, porque existem muitas videiras falsas. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, ele limpa para que dê mais fruta ainda. E a vara que está em mim não dá fruta, ele corta. Mas a que dá fruta, ele limpa para que dê mais fruta ainda. Por quê? Porque nós somos chamados para dar fruto. Mas para que possamos dar fruto, servindo ao Senhor, é necessário todos os dias estarmos agarrados como a videira. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é a videira verdadeira? É Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu possa fazer algo aceitável por Deus, todos os dias eu preciso de Jesus. Para que nós possamos fazer algo que Deus se agrade, todos os dias nós precisamos estar agarrados com a videira verdadeira, a qual é Jesus Cristo. E quando estamos com Jesus Cristo, o lavrador, que é o Pai da glória, ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai cuidar de nós, ele vai nos limpar, com o objetivo de que nós venhamos produzir mais fruto ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João Batista vinha pregando naquele jeito dele de pregar, né? Ele pregava assim bem firme, né? Ele dizia: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Produzir frutos dignos de arrependimento. É nós termos atitude na
nossa vida, que vai contestar que nós nos arrependemos dos nossos pecados verdadeiramente. Quando fica comprovado que alguém se arrependeu dos seus pecados? Quando esta pessoa abandonou o pecado e agora vive buscando obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, às vezes a pessoa até abandona o pecado, mas às vezes cruza o braço. Também não podemos fazer isso, né? Aceitamos Jesus, abandonamos o pecado, agora temos que buscar dar fruto, ganhar almas para Jesus. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para dar fruto, para não sermos cortados, para não sermos reprovados. Abra a sua Bíblia aí, João capítulo 15, para nós conferir. Glória a Deus, a importância de dar fruto. Só que frutos dignos de arrependimento. O que é fruto? Fruto é aquilo que nós fazemos com as nossas atitudes na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pregando a palavra, ganhando almas para Jesus, falando do amor de Deus. João capítulo 15. Veja só. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, o que ele faz? Tira, né? E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa dar mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos falando sobre servir ao Senhor. Versículo 4 ele diz, olha, permanecei em mim e eu em vós. Quer dizer que se todo dia alguém procurar servir a Deus, todos os dias nós procurarmos a oração, a palavra, a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, todos os dias nós vamos permanecer em Jesus. E qual é a consequência? Deus vai permanecer em nós, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é por acaso, não é automático, precisa nós dar lugar, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma ordenança, isto é necessário para que isto aconteça, uma decisão. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que buscar isso na minha vida. A Bíblia diz, pastor Luiz, que Deus dará o seu Espírito a todos quantos lhe pedirem. Se eu não pedir, eu não recebo. E para me receber primeiro eu preciso amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Obedecendo a palavra. E quando eu obedeço e peço, inevitavelmente a promessa se cumpre na vida daquele que assim faz, louvado seja o nome do Senhor. Com Deus não tem por acaso, com Deus não tem o destino, não. É a nossa atitude que conta na presença de Deus. Servir ao Senhor é uma questão de decisão, é uma questão da pessoa querer decidir e buscar, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que falando sobre servir a Deus e ser batizado com o Espírito Santo, quando Jesus ele ia ser assunto ao céu, ele ia subir ao céu, ele disse assim para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, a promessa não ia vir automaticamente, não. Se eles não tivessem ficado em Jerusalém, e o que foi que eles ficaram fazendo em Jerusalém? Se nós for ler, diz que eles estavam todos os dias no templo, eles estavam orando, eles estavam compartilhando a palavra, estavam compartilhando o pão, cotidiano, eles estavam servindo a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles ficaram em Jerusalém, mas buscando a Deus através da palavra, da obediência, que diz que em cada alma havia temor, da obediência e da oração. E aí, como eles obedeceram, inevitavelmente, a Bíblia diz que de repente veio do céu o som de um vento forte e veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo, e falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas para isso acontecer, foi preciso eles ouvir a voz de Deus, foi preciso eles servir ao Senhor, foi preciso eles decidirem todos os dias estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, a nossa vida espiritual, quando nós servimos a Ele com sabedoria, a nossa vida espiritual é abençoada, e a nossa vida material também é abençoada. Abra a sua Bíblia aí, falando sobre servir a Deus, ainda no Salmo de número 1. Olha o que diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a consequência de ter uma postura diante de Deus, e de o seu prazer, a sua alegria, ser a palavra de Deus, a lei do Senhor, e meditar nela de dia e de noite. Qual é a consequência disso? Ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que geram fruto, ao fruto como uma árvore. Ele será como uma árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto na estação própria. Suas folhas também não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Quer dizer que se o ser humano ele vai ser abençoado se ele não andar no conselho dos ímpios, daquelas pessoas que não servem a Deus, se ele não se deter no caminho dos pecadores, e nem ficar no meio da roda dos escarnecedores, mas o prazer dele for a palavra de Deus, for a lei do Senhor, e ele meditar nela de dia e de noite, ele vai ser como uma árvore plantada junto a rios de águas, que geram fruto na sua estação, as suas folhas não cairão, não murchará, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Isso significa prosperar, é ser bem sucedido. Amém? Tudo que você fizer, Deus vai abençoar. Por quê? Por causa das atitudes que fazemos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da maneira que nós decidimos servir ao Senhor. Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. A maneira que servimos a Ele. Você vê aqui no Salmo 1 que ele mostra a maneira correta de servir a Deus. Não é de qualquer maneira, mas é da maneira que Deus estabeleceu. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que eu entendo? Aquele que crê em mim de qualquer maneira? Não. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no Salmo 1 nós vemos, irmãos, a atitude de quem serve a Deus, de quem tem o seu maior prazer na palavra de Deus. Onde tem sido o nosso maior prazer? Será que a nossa maior alegria nessa terra é servir a Deus? Deveria ser, deve ser, né? A Bíblia diz, se eu não me engano, que a alegria no Senhor, ela é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então a nossa maior alegria, o nosso maior prazer tem que ser Deus e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo, entendendo e praticando, vivendo. Porque quando nós assim fazemos, nós somos árvores que dá fruto, árvores que é plantada em beira de rio, que as suas raízes chegam até as águas, e ela não murcha, ela dá fruto na hora certa. E nós precisamos dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Dar fruto é uma questão de sobrevivência espiritual. E só damos fruto se estivermos agarrados com a videira, enxertados na videira. E como é que eu sei que eu estou agarrado na videira? Quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou entendendo a palavra, e quando eu estou praticando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 4 do Salmo 1, irmãos: os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão em pé, ou não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe por quê? O Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho da justiça, irmão, é o caminho que prevalece. O caminho da injustiça perece. Então vale a pena servir a Deus da maneira correta. Vale a pena colocar sempre Deus à nossa frente, porque quando Deus está à nossa frente, a garantia de que tudo vai dar certo, louvado seja o nome do Senhor. Tudo vai dar certo. Por quê? Pelo simples fato de colocar Deus na nossa frente, louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo de Israel estava no deserto, o Senhor disse: eu vou mandar um anjo. Moisés, se preocupa não, eu vou mandar um anjo para ir com você. Disse: Senhor, anjo não. Se o Senhor não for, também não me faça sair com este povo. O Moisés queria Deus à frente deles, porque ele bem sabia que se Deus fosse na frente do povo, tudo ia dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa deve ser a nossa atitude. Todo dia de manhã colocar Deus na nossa frente. Como é que eu coloco, pastor? Orando, lendo a palavra, pedindo a direção dele todo dia para ter força de obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sempre Deus vai estar à nossa frente, porque a Bíblia diz, e o diabo conhece a Bíblia, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? Quem é aquele que teme a Deus? É aquele que obedece. E aquele que obedece, exatamente, ele é aquele que ama a Deus. Louvado seja o Senhor. O amor é expresso não só em palavras, mas na obediência ao Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, né? A Bíblia diz: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que nós possamos sempre seguir esse caminho da justiça, da palavra, do temor, na presença de Deus. O caminho a qual diz lá em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus da glória, Senhor, nesse momento, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, ela serve para todos nós, Senhor. Que todo dia, Senhor, o Senhor seja a nossa alegria, que todo dia, Senhor, o Senhor seja o nosso prazer, que nós possamos servir a Deus com alegria e nos alegrar diante de Ti com cânticos, sabendo que o Senhor é bom, meu Deus, que o Senhor venha nos dar força a cada dia para entendermos a Tua palavra, para colocar o Senhor continuamente diante de nós, para que as coisas, Senhor, venham dar certo na nossa vida, para que tudo aquilo que venhamos fazer, meu Pai, a Tua bênção seja liberada, louvado seja o nome do Senhor, para que possamos dar fruto diante de Ti, meu Pai, porque quando damos fruto, o Senhor nos limpa, o Senhor cuida de nós, para que nós demos mais fruto ainda. Então assim, Senhor, abençoa cada um de nós, porque assim oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e você diz amém. Graças a Deus. Vamos, Senhor Pastor.